Boa noite. Que a paz de Jesus esteja entre nós. É com muito prazer, com muita alegria, que a gente está aqui nessa casa hoje, participando desse estudo, em ocasiões especiais, né, comemoração da casa, de Fabiano de Cristo, e a gente chegar e encontrar um movimento de arte, né, a gente com música, com desenho, né, a arte eleva. A arte eleva. E é muito bom quando a gente tem, num ambiente desses, né, o primeiro contato com a arte, nesse nível de arte, é uma coisa muito interessante. Se bem que eu, particularmente, confesso que para chegar aqui eu passei por um processo de elevação muito sofrido, mas muito gratificante. Porque eu moro no princípio da rua, lá embaixo. Né? Então, realmente, foi um caminho um pouco difícil, né? Mas com fé a gente sempre chega, né? Estamos aqui agora para fazer esse trabalho. Ladeira da Redenção, com certeza. Bom, mas hoje a gente vai aqui bater um papinho sobre um pensamento ou uma pergunta que é uma coisa para a gente interiorizar. Isso não é para a gente perguntar para mais ninguém. É para a gente perguntar para a gente mesmo, né? Estou vivendo como cristão? Deixa eu pegar aqui o... Obrigado. Tá, ótimo. Estou vivendo como cristão? Bom, então, para começar, a gente vai entender o que é, né? Qual a definição de cristão. Então, não precisa muito. Se a gente for lá na internet, aí tem um preto velho lá chamado Pai Google de Aruanda. A gente dá uma apertadinha lá no Pai Google de Aruanda e a gente vai ter todas essas definições. Cristão é todo indivíduo que adere ao cristianismo, uma religião centrada nos ensinamentos de Jesus de Nazaré. Até aí, beleza. Todo o indivíduo que crê em Jesus Cristo, que age de acordo com os ensinamentos do Cristo, veja bem, age, né? O importante é a ação. Né? Ele é considerado cristão. Os cristãos dão ênfase aos ensinamentos de Jesus e à forma como Jesus interpreta a principal lei que ele nos deu, que é a lei do amor. Né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Beleza, amar a Deus, até aí, tranquilo. Né? Deus, a figura maior, e a gente vem desde a infância com esses sentimentos de Deus. Aí a encrenca começa aqui, ó. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Aí é que a coisa começa a ficar um pouquinho mais difícil, mas vamos lá. A nossa proposta é vivermos como cristãos. Os cristãos devem viver em Cristo. Um cristão é alguém que ama o Senhor com todo o seu coração, alma, mente e força. E ele também ama o próximo como a si mesmo. Os cristãos devem viver como Cristo. Um cristão segue o modelo de Cristo em pensar, falar e agir. Cristo é o mestre e exemplo do cristão. Então, uma coisa muito bacana, quando a gente às vezes tem dificuldade de tomar alguma atitude, ou de falar alguma coisa para alguém, ou de chegar no momento que a gente tem que conversar com as pessoas de um assunto mais delicado, ou uma coisa mais que pegue mais fundo as pessoas, é interessante a gente pensar assim: como eu conversaria com essa pessoa, ou como eu falaria se Jesus estivesse aqui presente? Como eu agiria se ele estivesse aqui? Qual seria a minha atitude? Porque na frente de um irmão, na frente de uma pessoa, eu estou na frente de Jesus. Então, essa ação que nós temos que ter com o próximo é a ação que nós teríamos que ter com o próprio Jesus. Os cristãos devem viver como Cristo. Um cristão segue o modelo do Cristo. Tá, tudo bem. Os cristãos devem viver para Cristo, para Cristo. Um bom soldado vive e às vezes morre para seu país. Ele irá enfrentar dificuldades. Ele irá esquecer o conforto pessoal apenas para proteger a sua nação e conterrâneos. Um dos retratos do cristão é de um soldado do Cristo. Como é difícil a gente viver com Cristo. Como é difícil a gente assumir perante as pessoas, perante o mundo, perante essa nossa sociedade de hoje, que nós vivemos com Cristo e que somos soldados do Cristo. Soldados da paz, soldados do amor. E para isso nós temos que sacrificar muitas coisas.
Nós temos que sacrificar nosso conforto pessoal. Quando a gente fala em conforto pessoal, não é só a gente trabalhar para viver como Cristo, ou para viver para Cristo. É a gente abrir mão de nossas próprias vaidades, de nossas próprias vontades pessoais, e a gente abrir o nosso leque, né? É o que a gente poderia chamar de um egoísmo ampliado. Né? Não aquele egoísmo da gente querer tudo para a gente, não, mas para a gente querer tudo para os nossos irmãos, querer tudo para a sociedade em geral. E assim a gente está vivendo para Cristo, porque a gente fortalece o pensamento do Cristo, a gente fortalece o pensamento social do Cristo. Os cristãos devem viver com Cristo. Os cristãos vivem com a presença de Cristo, pois Ele prometeu estar sempre conosco, não há dúvida. Não há dúvida. Nós, cristãos, temos a certeza absoluta que Ele está conosco, nos momentos de felicidade, nos momentos de angústia, nos momentos de perigo, nos momentos de sucesso, e a isso sempre temos que compreender como uma condição para que nós também nos posicionemos diante da vida e diante das pessoas com essa mesma condição, com essa mesma presença de proteção, de carinho, de amor e de fraternidade. Cristo nos deixou alguns ensinamentos e a gente tem que compreender esses ensinamentos compreendendo o nosso tempo de hoje, compreendendo o nosso mundo de hoje, entendendo que os ensinamentos do Cristo e o Evangelho, ele não é o Evangelho do Cristo, a história do nosso passado e nem é o nosso presente, ele é o nosso futuro. Então, nós temos que entender que o Evangelho do Cristo, ele não ficou lá há 2000 anos atrás e ele não fica aqui com a gente agora. O Evangelho do Cristo, ele é para sempre. Então, a gente tem que entender o Evangelho do Cristo, analisando as condições atuais do novo mundo, do nosso mundo, entendendo que nós estamos entrando em uma nova civilização, o que a gente poderia chamar de nova civilização do futuro, com esse novo século. A gente poderia chamar de uma nova civilização do terceiro milênio, essa garotada que está nascendo agora, essa garotada que vai trazer para a gente uma nova concepção de mundo, uma nova concepção de vida, porque realmente, do jeito que está, não tem mais como ficar. E nós temos um papel muito importante para essa nova civilização, para essa garotada que está agora habitando o nosso planeta, que é como se a gente estivesse numa corrida de bastão. Eles chegaram aqui agora, estão começando a correr e a gente está com o bastão na mão. E a gente está correndo para passar esse bastão para eles. Então, essa passagem nossa de bastão para eles é muito importante para que a gente tenha sucesso no final dessa corrida. A gente não pode deixar cair o bastão. Esse bastão que a gente passar para eles tem que ser muito bem passado, tem que ser passado com a garantia de que eles vão pegar e prosseguir e vencer todos os obstáculos que vêm pela frente. Então, ele deixou 2 ensinamentos bem básicos para a gente. Se vós me amais, guardai meus mandamentos. Então, isso é básico. Para amar a Jesus, amar ao próximo e todos os seus outros mandamentos que ele deixou. Isso foi um caminho que ele deu para a gente. Olha, para andar comigo tem que ser dessa maneira. Guarda os meus mandamentos. Então, isso fica claro. E outra coisa que ele trouxe para a gente e que a gente aprende ou reforça o aprendizado dentro da nossa doutrina espírita. Das ovelhas que meu pai me confiou, nenhuma se perderá. E nós temos certeza disso. Que esse nosso progresso, esse nosso retorno à casa do Pai, ele é inexorável. Não tem como a gente não voltar. Então, não adianta a gente dizer, não, eu não quero, eu estou bem aqui, eu adoro esse planeta, pô, tem churrasquinho, tem samba, tem pagode, tem cerveja. Não adianta. Não adianta. Na tua fase agora, isso é bacana. Você até precisa disso. Só que não vai ser por aí. Então, não adianta. Aqui está bacana, eu não quero ir, eu não quero ir. Não adianta, você vai de qualquer jeito. Agora, a gente não pode ficar fazendo, patinando. Que nem o carro, quando a gente para aqui nessa ladeira, né, a ladeira molhada, a gente quer subir, ele patina e não anda. Então, a gente não pode entrar nessa figuração. Né? A gente não pode ficar patinando, porque se a gente pode aliviar, né,
Então Jesus diz para Pedro, quando ele pergunta se deve perdoar 7 vezes por dia. E Jesus diz para ele, não 7, 70 vezes 7. Então, se a gente pegar a continha, fazer 70 vezes 7 por dia, né, e multiplicar isso por uma estimativa média de vida, vamos dizer, de 75 anos, vê quanto a gente tem que fazer, que perdoar e que agir como Jesus nos ensinou para chegar aonde Ele nos prometeu. Então, se a gente pode dar uma aceleradinha nisso, por que a gente vai complicar? Vamos facilitar isso um pouquinho para a gente mesmo, né? Porque a gente sabe que ou a gente vai progredir através do amor ou através da dor. E acho que a opção não é tão difícil, né? Menos dolorido, fica mais tranquilo para todo mundo. Agora, tem que ter muito esforço, tem que abrir mão de muita coisa, tem que se esforçar muito, tem que compreender muito, tem que amar muito, tem que perdoar muito. Mas nenhuma das ovelhas que o Pai deu a Cristo se perderá, isso a gente sabe. Bom, dentro dos ensinamentos do Cristo, os principais ensinamentos, que a gente poderia dizer que são os ensinamentos básicos e mais importantes de um cristão, são as bem-aventuranças. Gandhi, certa vez, falou o seguinte: se todos os livros sagrados do mundo se perdessem e não o Sermão da Montanha, nada seria perdido. Então, o Sermão da Montanha, ou o Sermão do Monte, porque naquela região não tinha montanha, geograficamente eram montes, né? A concepção geográfica daquelas elevações eram montes e não montanhas, mas isso não importa, é detalhe, né? É considerado vamos dizer assim, o guia básico da vida do verdadeiro cristão. Então, eu separei aqui as bem-aventuranças nos trechinhos para a gente raciocinar o que é ser um cristão. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, esse pobre em espírito, a gente não pode fazer confusão, e é bom a gente reforçar isso, que não tem nada a ver com condição econômica, não tem nada a ver com abraçar a pobreza, não tem nada a ver com isso. É pobre em espírito, é a humildade em espírito, é a coisa singela do Evangelho. É ele ser humilde para entender que precisa de Cristo na sua vida, que precisa de Deus na sua vida. Porque como a gente tem pobres em espírito, a gente também tem ricos em espírito, que são pobres financeiramente, e que tem uma arrogância, que tem uma prepotência muito grande e que vivem esperando realmente serem ricos ou ganhar numa mega-sena, ou arrumar um emprego bacana, ou fazer qualquer coisa, para serem felizes, ricos materialmente. Então, é importantíssimo que essa diferença ela seja feita. O pobre em espírito é o singelo, é o simples, é o que está aberto para Cristo, é o que está aberto para os ensinamentos do Cristo, é o que está aberto para receber Deus em seu coração, é o que assume que dentro dele existe a partícula unitária e divina de Deus. Nós somos deuses, já disse Jesus para nós. E aí é o que o oriental acerta muito, né, quando ele cumprimenta um outro falando namastê, né, que é o Deus que existe em mim, saúda o Deus que existe em você. É nós reconhecermos esse Deus no nosso espírito, esse Deus no nosso coração. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Nada pode ser conseguido a não ser pela mansidão, a não ser pela paz, a não ser pelo diálogo, a não ser pelo entendimento, a não ser pelo amor, pela caridade, pela fraternidade. Bem-aventurados têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. E como a gente está precisando de justiça, como a gente tem essa sede de justiça, e como a gente tem cada vez mais a certeza de que essa justiça, ela nunca será feita pelos homens, se eles não se conscientizarem que tem que ser pobres em espírito, eles não se conscientizarem que têm que olhar não para os seus próprios silos, não para os seus próprios umbigos, mas que eles têm que olhar para a sociedade, para uma humanidade de uma maneira geral. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. A gente falou agora do perdão, né? Como é importante a gente ter misericórdia, como é importante a gente entender, como é importante a gente ter a empatia, se colocar no lugar do outro.
Antes de criticar, a gente pensar o que leva aquela pessoa a fazer aquilo. Será que essa pessoa, de sã consciência, se ela tivesse conhecimento da doutrina do Cristo, do Evangelho do Cristo, ela procederia daquela maneira? O perdão, o reconhecimento, o dar de comer a quem tem fome, a gente se colocar no lugar do outro e ver o que a gente poderia fazer para que o outro não sofresse como nós também não gostaríamos de sofrer. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. É muito interessante quando a gente tem uma amizade, quando a gente tem uma relação, que ela é desprovida de qualquer interesse que não seja a amizade, que não seja a vontade de estar com você, de compartilhar coisas boas com você, de compartilhar coisas ruins com você, de um verdadeiro amigo, de uma verdadeira palavra, de um verdadeiro companheiro. Então, ser puro de coração, é ser puro com as pessoas, é ser isento de qualquer interesse que não seja realmente o amor para se aproximar de outra pessoa, ou para abraçar uma causa, ou para fazer qualquer movimento em torno dessa união universal entre os seres humanos. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Aqui outro ponto muito importante também, nós não devemos confundir pacificadores com passivos. O cristão, ele não pode ser passivo. Cristo não era passivo. O Cordeiro de Deus era, na verdade, um leão. Ele colocava as suas propostas, ele brigava pelas suas propostas, só que de uma maneira diferente. Ele não combatia a violência com violência. Ele combatia a violência com amor e autoridade. E ele só tinha essa autoridade porque ele tinha o verdadeiro amor de Deus no coração. Então, é muito importante que nós, principalmente nós, que adotamos a doutrina espírita como o nosso guia, né? Que adotamos Jesus como nosso guia e modelo através da doutrina espírita. É muito importante que nós tenhamos isso muito bem claro. É muito difícil a gente se colocar em uma situação onde a gente não exija, dentro de fazendo uma leitura desse tipo, um estudo desse tipo, ou uma pergunta desse tipo, estou agindo como cristão, que a gente não se cobre muito, porque a gente logo se compara com Cristo. Não pode, não pode. Cristo é Cristo, Ele é único, Ele passou aqui, deixou os ensinamentos e foi. Agora eu vou ser obrigado a fazer uma revelação aqui para todos. Eu sei que vai ser uma coisa triste, eu sei que vai ser uma coisa ruim da gente ouvir. Ninguém aqui é santo. Ninguém aqui é santo. Então, ser misericordioso é, antes de tudo, com a gente mesmo. Tá legal, a gente quer chegar lá, a gente quer ser o verdadeiro. A gente nunca vai ser Cristo, pelo menos um tempinho aí. Porque essa condição, Cristo não era o sobrenome de Jesus. Cristo é uma condição, é a condição crística. E ele falou que nós todos chegaríamos um dia nessa condição. Mas isso para a gente vai demorar para caramba. Por isso que a gente está aqui, nesse mundo de antissistema, de carteirinha, retrato, carimbado, assinatura. É por isso que a gente está aqui. Então, essa misericórdia com a gente mesmo é muito importante. A natureza não dá saltos. Vamos dar um passinho de cada vez. Estou agindo como cristão? Se eu estou querendo chegar lá, eu estou agindo como cristão. Então, não adianta eu chegar aqui, descer essa rua, ainda bem que é descer, não é subir de novo, mas tudo bem, a gente descer essa rua, eu chegar em casa, pegar todas as minhas roupas, jogar pela janela, pegar o dinheiro que eu tenho na carteira, jogar pela janela, eu não vou ser Francisco. A Solange, minha esposa, vai chamar o SAMU para me levar e me internar. Não adianta. O Francisco, a condição de Francisco, essa condição crística, ela não vem de fora para dentro. Ela não é um movimento externo. Francisco fez isso porque, primeiro, ele teve esse movimento interno. Ele foi tocado internamente. Então, por isso, ele teve essa atitude. Ele se liberou de tudo que era material, que lhe envolvia, para viver plenamente a vida de Jesus, para viver plenamente sua vida na vida de Jesus. E por isso a gente teve aquele encontro onde ele teve as chagas do Cristo, porque ele, como
como foi falado pelo próprio Jesus. Isso iria acontecer mais à frente. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Como é difícil, né? Como é difícil a gente sofrer perseguição por causa da justiça. Como é difícil a gente ser honesto. Como é difícil a gente ter uma vida correta. Como é difícil a gente ser honesto com os nossos propósitos. Como é difícil a gente ser honesto com as pessoas. Como é difícil a gente usar sinceridade com as pessoas. Como a gente é perseguido por conta disso. E isso não é de agora. Desde que houve a primeira arena, desde que houve o primeiro leão, os cristãos são realmente perseguidos. E cada dia, quem resolve seguir o caminho do Cristo, encontra uma arena de leões pela frente. Essa vida que a gente vive hoje é uma arena de leões. E andar com Cristo é saber exatamente que a gente quer enfrentar esses leões, que a gente não tem medo desses leões e que esses leões, se nos devorarem, nós seremos abençoados e agraciados com o encontro com Cristo através das nossas diversas reencarnações que farão esse caminho de progresso até essa chegada final ao reino de Deus. Então isso nos dá força. Isso nos coloca numa posição que, diante de qualquer injustiça, nós estamos bem-aventurados, que nós estamos abençoados, porque foi essa a orientação que recebemos de Cristo. E diz ele para a gente: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal da terra se corromper, com que há de salgar? Não serve para mais nada, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Então temos que ter essa convicção crística incorruptível. Nós não podemos ceder às tentações, ele já nos disse. E olha que as tentações hoje em dia são inúmeras, são muitas. Mas a gente tem que seguir firme, a gente tem que segurar a barra, porque isso é que nos vai fazer ter a justiça, ou ter o merecimento de ser chamado como filho de Deus. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre o monte, nem se acende a candeia para debaixo do alqueire, mas sim em cima do velador. E assim alumia todos os que estão em casa. Brilhe a vossa luz diante dos homens, de modo que, vendo as vossas boas obras, glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Diante dos homens, de modo que, vendo as vossas boas obras. Então é importante que nós não só conheçamos o Evangelho do Cristo, que nós façamos a leitura do Evangelho do Cristo. O mais importante é que nós sigamos e que nós pautemos as nossas atitudes dentro do que nos ensina o Evangelho do Cristo. É uma coisa que a gente também deve ter muita paciência. O Evangelho, se por acaso a gente lê, se a gente olha, eu não me enquadro nisso aqui, isso aqui não é para mim agora. Realmente não é. Se você já se identificou ali, beleza, você já está no degrauzinho acima, você já galgou um degrau, você já subiu. Agora, se você não se identificou, não tem problema. Batalha para se identificar, corre atrás do prejuízo. Se no último momento da nossa vida, se nosso último suspiro, a gente se arrepender dos nossos pecados, a gente fizer a proposta a nós mesmos de melhorarmos numa próxima oportunidade, com certeza o nosso espírito leva isso marcado. Aquele chipzinho da espiritualidade vai captar essa informação. E quando ele for novamente inserido num corpo físico, através da reencarnação, essa informação vem também com a gente. E a gente já não começa do zero, a gente já está com uma condição, uma proposta de começar de uma maneira melhor. Então, esse exemplo que Cristo nos deu de agir, as atitudes pautadas no que Ele fez também, é muito importante para nós. Agora, com muita calma, com muita paciência. Uma coisa importante também para nós, nós precisamos, e quando Ele fala as vossas boas ações, é muito tranquilo, é muito fácil a gente entrar aqui no portão da casa de Fabiano, do grupo Fabiano, e a gente se dá bem com todo mundo aqui. A gente aqui tem uma energia, a gente aqui tem uma harmonia, a gente aqui tem uma unidade coletiva formada em torno do conhecimento do Evangelho.
em torno do estudo da doutrina espírita, em torno do estudo que a gente está fazendo aqui hoje, está fazendo aqui agora. Então, aqui a gente está vibrando na mesma energia. Todos nós estamos vibrando na mesma energia. Agora, quando a gente sai do portão, é que a coisa pega. Então, a gente está aqui, bacana, estudando, todo mundo compenetrado, todo mundo envolvido, mas se a gente sai do portão e tem um carro trancando a gente na vaga, a gente já perde a paciência, né? Então, é muito importante que o que a gente apreende aqui dentro, o que a gente capta aqui dentro, a gente leve lá para fora. Agora, com muita paciência. É como se a gente tivesse um copinho desse simples, de 250 ml, com lama no fundo. A gente pode dizer que muitas vezes a gente está nessa condição. O nosso copo só tem aquele sujinho de lama no fundo. Se a gente pegar essa água pura da palavra do Cristo, do Evangelho do Cristo, e for colocando nesse copinho, ele vai se misturando com a lama. E a lama vai ficando mais densa, vai ficando mais transparente, e a gente continua jogando essa água. E ela vai ficando cada vez mais transparente. E a gente continua jogando essa água. Daqui a pouco começa a transbordar. E a gente joga essa água mais forte. E ela vai movimentando a lama, ela vai tirando a lama do fundo, e a lama vai transbordando, e daqui a pouco a gente está com um copo só de água limpa. Então é mais ou menos assim que a coisa funciona. Paciência. Paciência. Calma. Não sejamos cruéis com a gente mesmo. Um passinho de cada vez. E a gente vai chegar lá, com certeza. Bom, mas tudo que ele disse para a gente no Sermão do Monte, tudo que ele disse para a gente, todos os exemplos que ele deu para a gente na sua vida, além de tudo isso, havia algo mais a ser revelado, que as pessoas daquela época não poderiam suportar. Elas não tinham ainda informação, elas não tinham ainda toda a dimensão de conhecimento para suportar novas informações, novas revelações. Havia algo a mais ser revelado, algo que fugia do entendimento daquela época, mas que seria fundamental para a compreensão do verdadeiro e amplo sentido das palavras de Jesus. Para a compreensão de certa parte do Evangelho, excetuados os procedimentos da moral, seriam necessários conhecimentos que unicamente o progresso da ciência poderia dar e que deviam ser a obra do tempo e de diversas gerações. Então, o evoluir da ciência, o evoluir da filosofia, o evoluir dos conhecimentos humanos vieram trazendo para a gente uma condição de conhecimento melhor do que teria sido dito por Cristo. E a interpretação do Evangelho, ela foi uma naquela época, ela foi uma na Idade Média, ela foi uma na história moderna, ela é uma na história contemporânea e vai ser outra, com certeza, no nosso futuro. E essa parte que não poderia ser revelado na época, nós que somos da doutrina espírita, temos uma felicidade muito grande de ter encontrado essa revelação na revelação das revelações, no Consolador Prometido, no Espiritismo. O Espiritismo traz para a gente a compreensão de muita coisa que na época não poderia ser revelado, de muita coisa que na época a gente teria interpretado, se nós estivéssemos lá, como um milagre, como coisa absurda, como coisa que não poderia acontecer. E nós, estudando o Espiritismo, compreendendo a nossa relação de matéria e de espiritismo, entendendo o magnetismo, nós começamos a tomar consciência de outras matérias que para nós seria muito difícil naquela época. E quando nós no futuro estivermos mais evoluídos, com certeza, a ciência, quando chegar no topo da montanha, vai ver que a religião já estava lá há muito tempo. Mas essa compreensão, nós somos seres racionais, nós somos materiais. Então nós raciocinamos com o cérebro. E esse desenvolvimento intelectual nosso é importante para que cada vez mais revelações nós possamos ter, ao ponto que vai chegar uma época que tudo vai se confundir, tudo vai se fundir, e a gente vai ver que o Evangelho sempre foi a nossa verdade, sempre foi o nosso destino, mas que aos poucos nós temos que ir nos adaptando a ele.
E que condições a gente vive hoje no nosso tempo? Quais são as condições hoje do nosso tempo que nós temos que fazer o enquadramento do Evangelho dentro das nossas vidas, dentro da nossa sociedade? Hoje nós vivemos em um mundo no qual os evoluídos são ativíssimos em realizar sua vida com seu próprio método, a qualquer preço. É o que a gente estava falando. Tudo com relação à moral, o Evangelho foi dado para a gente por Cristo. E olha o que nós evoluímos moralmente mais de 2000 anos depois. Muito pouco. A gente trocou as lanças pelas granadas, a gente trocou as dominações bélicas pelas dominações econômicas e a gente ainda sofre de um mal muito grande, que é o desamor, que é o egoísmo. Então, essa maturação, essa evolução, é que nós temos que estar sempre com ela em foco. Então, os métodos usados hoje em dia, e quantas vezes a gente vê, basta a gente ligar a televisão, basta a gente ligar o rádio, basta a gente sair na rua, né, no nosso trabalho, como as pessoas gostam de passar a perna umas nas outras, para subirem de cargo, né, para melhorar. Né, as pessoas, às vezes, estão incomodadas muito menos com o seu próprio sucesso do que com o fracasso das outras pessoas. Então, às vezes, para a gente se esforçar e batalhar para subir, a gente torce para outra pessoa se dar mal, para outra pessoa tropeçar. Como hoje no campo político, e não digo só no Brasil, isso em termos de mundo, né? Quanta coisa, quanta tramóia, quanta pessoa que está contigo agora, daqui a pouco não está, já está aliado com outro, tudo visando interesse próprio. Então, cada um com seu próprio método visando o seu sucesso. O nosso mundo atual está em estado de colapso espiritual. Como a gente está precisando de espírito? Como a matéria está dominando a gente? Né? Como a gente, assim, está ainda tão preso a coisas materiais, a ponto de, às vezes, condicionar a nossa felicidade à aquisição de um bem, à aquisição de um objeto eletrônico. Eu não consigo ser feliz se eu não tiver esse celular de última geração. Eu não consigo ser feliz se eu não tiver esse notebook de última geração. Eu não consigo ser feliz se eu não for morar num lugar melhor. Então, a sociedade hoje, ela é levada a pensar assim. Essas informações que a gente tem desse nosso mundo evoluído, desse nosso antissistema que sempre está ativo e pronto para nos tirar do caminho, são informações que nos desviam completamente desse estado espiritual. O homem moderno, infundado em descobertas, é um abstêmio do espírito. A fase de onda atual representa a inércia das qualidades mais nobres da alma. Como a gente está precisando reforçar isso. A mídia gosta de destacar os delitos de todas as piores baixezas humanas. A arte está se degenerando em todos os seus aspectos. A gente teve aqui, quando a gente entrou, o nosso amigo fazendo ali o nosso Fabiano, comunicando a arte gratuitamente aqui para a gente, fazendo com que a gente se concentre em uma atividade de elevadíssima energia. A gente teve a música aqui preparando o nosso ambiente. E como hoje em dia essas coisas estão deturpadas também, como o valor econômico, como a condição financeira, como o status, como a projeção na mídia, deturpou isso para a gente. Como essas coisas hoje elas estão completamente também em desalinho com o nosso objetivo espiritual. A arte está se degenerando em todos os seus aspectos. Mesmo debaixo das aparências mais intelectuais, respira-se sempre um ar de depravação. Parece mesmo que tudo há de ter hoje esse sabor fundamental. E quem trabalha com arte, trabalha com teatro, trabalha com cinema, sabe disso. Hoje em dia, para você viver de incentivo, não basta você ter uma boa ideia. Você tem que ter um projeto de retorno financeiro. Você, para colocar alguma coisa em cartaz, você tem que dar aos seus produtores uma garantia de retorno financeiro. Então,
fica muito difícil servir a dois deuses diferentes. Fica muito difícil. E a opção que a gente faz, infelizmente, é a opção pela sobrevivência. E aí, tudo acontece também de uma maneira degenerada. E quando a gente fala com ar de depravação, não há coisa de imoralidade física, nada disso não. É a depravação de opção pelo dinheiro. É a depravação de opção pelo teu projeto pessoal, né, pela sua condição de eu sou esse cara, eu sou o cara. Né? Essa que é por aí, mais ou menos, que as coisas estão caminhando. Dá-se tanto valor ao dinheiro que não se pode resolver o problema espiritual se não for antes resolvido o material. A sociedade moderna que evita o sangue sabe triturar um homem de forma sutil, muito mais dolorosa. Hoje em dia a gente não precisa de arma para dominar ninguém. Hoje em dia o poder não está mais na força bélica, está no poder econômico. Então, não precisa derramamento de sangue, basta derramamento de dinheiro. E aí a gente tem sociedades escravizadas, sociedades prostituídas, instituições corrompidas por conta dessa situação. Os valores da riqueza subsistem ainda. O mundo está desiludido e tem fome de uma fé, porque não se pode viver sem esperar alguma coisa e sem crer no amanhã. As filosofias não servem. As religiões devem se adaptar às massas involuídas, supersticiosas. E cada vez mais a gente vê. Não seria preciso criar mais religiões. Não seria preciso dividir mais a sociedade em religiões. Pelo contrário, o movimento agora seria de unificação das religiões. E a gente já está vendo muito isso quando a gente tem atividades ecumênicas, em que a gente esquece religião, em que a gente participa com o protestante, participa com o católico, participa com o umbandista, participa com o presbiteriano, e todos nós sabemos que essas atividades, elas são atividades que são regidas por um bem comum, que é o amor ao próximo. Quantas atividades a gente vê, por exemplo, em hospitais, que tem grupos ecumênicos realizando essas funções, realizando esses trabalhos dentro de hospitais, realizando esses trabalhos dentro de asilos, dentro de orfanatos, dentro de presídios. E é por aí que a coisa deve caminhar. A atual hora apocalíptica prepara, através de grandes lutas e crises, novas condições de vida. Descerta outros problemas além dos atuais, do dinheiro e do estômago, e os problemas serão feitos para encontrarem solução. E esses também a encontrarão. E depois? Tudo bem. E depois que a gente encontrar as nossas soluções para os nossos problemas íntimos, para as nossas dívidas, para as nossas dúvidas, para as nossas situações de instabilidade, e aí? O que a gente faz com isso? Por onde a gente caminha? Por que caminho a gente agora segue? Tendo isso como aprendizado, tendo isso como experiência. Com o novo milênio, o homem entra em um novo ciclo histórico e biológico. É preciso fazê-lo compreender essa imensa realidade e o que o espera. É necessário incendiá-lo, enfim, com uma fé e com um impulso propiciado ao esforço que hoje a vida lhe pede para que saiba conquistar essa realidade. É necessário incendiá-lo. Nós que somos cristãos, nós não podemos ser apáticos. Nós temos que incendiar com o nosso exemplo. Nós temos que contaminar, nesse sentido positivo, com as nossas ideias, com as nossas ações, com a nossa abrangência em torno de uma sociedade unificada para os ideais do Cristo. A nova aristocracia não poderá ser, por certo, a da força ou da riqueza, porque de tais aristocracias até hoje o mundo já teve superabundância. Desde a história antiga, passando pelo Império Romano, passando pela Inquisição, pela Idade Média, pela Idade das Trevas, e passando por revoluções que, no princípio, trouxeram esperança para o povo, mas que, no final, elas fracassaram, passando por realizações bélicas que só trouxeram sofrimento, passando por bombas atômicas em cima de países. E a gente já sabe que hoje não é por aí que a coisa funciona. Não é por aí que a gente vai conseguir progredir. As nossas aristocracias desse tipo, elas já mostraram que não dão em nada. Elas já mostraram que elas autorizam
que depois dela venham outras também agindo da mesma forma e derrubando, e maltratando e escravizando. Na nova civilização do futuro, o tipo dos novos condutores não será o bélico, político ou econômico, mas um tipo completo, que além de religioso, seja sábio e justo. Depois da falência dos chefes armados, o advento dos chefes espirituais e dos profetas desarmados. Então, para que a gente tenha realmente algo que frutifique, algo que seja fortalecido, algo que perdure, a gente tem que ter primeiro esse conteúdo divino, esse conteúdo que Cristo trouxe para a gente. Não que a gente vá ter condutores e líderes religiosos no sentido de, olha, essa religião aqui, determinada religião, nada disso. Esse conteúdo religioso é o conteúdo principal, o conteúdo único, o conteúdo da origem da nossa criação, que é a imagem e semelhança de Deus. Então, esse conteúdo é que vai conseguir que nós façamos daqui para frente que os povos evoluam, conduzidos por homens desarmados, mas espiritualizados. A vida pede ao homem muitas vitórias, principalmente sobre o ódio e a cobiça que hoje envenenam a vida. Deve aparecer um novo tipo de lutador, o evangélico, desprendido e desarmado, mais inteligente e consciente, muito mais poderoso que o rude e violento de hoje. Então, contra a violência, a gente usa o amor. Contra a imposição, contra a dominação, a gente usa a autoridade. Essa autoridade que Cristo nos deu e que disse que nós tínhamos porque tínhamos esse conteúdo divino dentro de nós. Ele disse para nós, sois deuses. E nós temos que usar essa autoridade de Deus para que possamos vencer todas as adversidades bélicas, econômicas, enfim, todas as adversidades que venham para a gente no sentido de dominação e de subjugação. Tudo isso hoje pode parecer muito longínquo e, portanto, de escasso interesse, mas todo amanhã é feito para tornar-se depressa hoje. A vida fere quem dorme sobre as conquistas feitas. Ela hoje caminha com rapidez, e essas conquistas estão mais perto do que possa parecer. Então, é muito importante a gente não deixar para amanhã. É muito importante a gente começar agora. Vamos mudar um pouquinho, vamos fazer um pouquinho. Um pouquinho é só um pouquinho, mas é o que a gente pode. Vamos por aí, vamos fazer por aí. Não sei se vocês lembram, a gente estava falando assim, há algum tempinho atrás. Puxa vida, vem aí a Copa e vem as Olimpíadas. Como isso foi um pouquinho tempo, né? A Copa já passou, as Olimpíadas já estão aí, né? Então, como o tempo passa, como a vida passa. Até interessante, eu estava com esse negócio de Dia da Criança, as pessoas já começaram a postar no Facebook fotografias delas quando crianças, assim, né? Então, se a gente prestar atenção, né, não vai muito longe, não. Não vai muito longe. E o que é o infinito com relação ao nosso tempo de vida, o que é infinito com relação às nossas 24 horas que a gente tem para viver, e o que a gente pode proceder, o que a gente pode promover de mudança nessas 24 horas? Muita coisa. Por mínimo que seja, ela é muita coisa para a gente. Todo futuro é feito para tornar-se presente. Assim, a utopia se transforma em realidade. Nenhuma utopia maior que a do Evangelho. Entretanto, se ele foi pregado, não foi, de certo, para permanecer como utopia, mas para se transformar em realidade. É o nosso destino, é a nossa realidade. Então, não vamos atrapalhar o homem, gente. Vamos facilitar a vida dele e a nossa. Não vamos ficar aqui atravancando. O Espiritismo mostra isso para a gente. Kardec mostrou isso para a gente. Os Espíritos falam com a gente toda hora. Olha aí, pô, né? E a gente está aí para isso, e a gente tem que acelerar. Uma coisinha mínima. Vamos fazer uma coisinha mínima por dia. Não vamos lançar metas muito altas para a gente. Vamos trabalhar com metas que nós possamos cumprir. Não adianta a gente botar uma meta para a gente altíssima que no final do dia, não consegui cumprir. Lógico, você botou uma meta grande para caramba para você se conhecendo, maneira. Vamos botar uma coisinha pequena. Aí, se cada dia a gente for colocando uma meta pequenininha para a gente vai ver que no final de uma semana a gente realizou coisa para caramba. Viver como cristão é demonstrar com o exemplo a realidade, a utilidade de uma vida superior no espírito, mais rica e mais feliz,
Se depois disso os outros quiserem compreender com a sua razão e proceder com o seu exemplo, então a ideia de uma nova civilização não será mais utopia. Então, nós exemplificando as nossas ações, nós pautando as nossas ações no Evangelho, nós temos chance de angariarmos muitos seguidores por conta do nosso exemplo. Não adianta a gente botar um banquinho lá na Cinelândia, subir num banquinho, pegar a Bíblia, começar a gritar com todo mundo, nego passando, pô, esse cara é maluco, você só vai conseguir afastar as pessoas. Não adianta a gente sentar do lado de uma pessoa no ônibus e perguntar para a pessoa, você conhece, por acaso, a pergunta 728 do Livro dos Espíritos? Pô, isso é chato, né? A pessoa não vai querer te ouvir. Fala, quem é esse doido do meu lado? Quem é esse cara aqui? Não é assim que a gente consegue. Né? Ao contrário, que se você faz uma boa ação, se você procede de uma maneira baseada no ensinamento do Cristo, as pessoas vão entender, pô, quem é aquele cara ali? Quem é aquela pessoa? Por que ele age assim? Ah, ele é espírita. Por isso que ele está agindo assim. Aí eu até, você é macumbeiro, está lá recebendo, o espírito é macumbeiro. Então, aí você vai, né, passando aquele teu exemplo, aí a pessoa já, ah, não, ele é espírita, ele estuda não só a doutrina espírita, mas fundamentalmente o Evangelho do Cristo. Ah, Cristo é o guia e modelo dos espíritas. É isso mesmo, olha que bacana. Então, com o nosso exemplo, com as nossas ações, a gente vai chamando para a gente. Então, o proselitismo não adianta nada. Não adianta nada. Ação, ação e exemplo. É isso que Cristo passou para a gente. E, finalizando, a meta, nós como cristãos, é a compreensão de uma lei mais alta. Lei de amor e de colaboração, que a todos una com um grande organismo, animado por uma nova consciência universal unitária. Realmente não se trata de mais uma nova sabedoria, mas a boa nova, que já foi ditada há milênios aos homens de boa vontade, tornando a repeti-la toda, idêntica na substância, todavia mais ampliada, no mais vasto gesto da mente mais amadurecida. E como nós amadurecemos desde a vinda do Cristo, e como nós vamos ainda amadurecer mais, para que finalmente nos agite, inflame-nos e nos salve. Eis a nossa meta, a palavra eterna, o alimento que sacia, a solução de todos os problemas, a síntese máxima. O Evangelho não é um absurdo psicológico, social, científico, é a afirmação de humanidade mais elevada no nível divino. Então, com esse pensamento, com esse foco na mensagem do Cristo, a gente termina trazendo para a gente essa pergunta com que nós iniciamos a palestra. Estou vivendo como cristão? Muita paz.